Olá, prezados alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de número 13 de nosso mini curso gratuito de Língua Portuguesa e Redação para o TJMMG Banca FUMARC. Nossa conversa hoje é sobre regência, predicação verbal. Qual é o perfil da FUMARC quando existe no certame, quando existe lá no edital, predicação verbal no aspecto da regência? O que a banca cobra, o que a banca pretende alicerçar no interior de sua prova. Vamos aqui compreender que o perfil da FUMARC não é um perfil desprovido da realidade contextual. Todas as classificações das aulas da FUMARC, todas as classificações precisam ser alimentadas pelo contexto. Então, quando esse aluno tenta fazer a regência de um verbo e encontra para aquele verbo dois complementos, por exemplo, um objeto direto e indireto, o que aquele aluno acha que forçosamente aquele verbo, que nesse caso seria transitivo direto e indireto, que em todas as ocorrências nas quais esse verbo for localizado, que ele deva apresentar o mesmo estilo, a mesma transitividade. Na realidade, vamos enxergar que a transitividade ela vai ser analisada em prol do contexto. Quando você rege um verbo, o que você busca ali compreender, o que você busca enxergar é o limite daquele verbo. Então, ele tem um limite. Por exemplo, o verbo perdoar pode aceitar dois objetos. Então, ele tem um limite. Ele pode receber dois objetos. É o limite dele. Existem verbos que vão receber apenas um tipo de objeto. Então, é o limite dele. Mas não significa que ele irá sempre, em todas as construções, trazer os dois complementos que ele poderia ter. Tá? Então, vamos aqui enxergar. Quando a FUMARC fala, vamos colocar aqui o perfil FUMARC, regência / predicação. Eu vou entender que essa predicação, ou seja, a classificação desse verbo, ela precisa ser feita dentro do contexto. Tá? Sempre é com base no contexto. Então, no contexto que se analisa o membro, sempre. Por exemplo, quando você faz a regência do verbo perdoar, o verbo perdoar é um verbo que alimenta. Ele consegue tranquilamente trazer o objeto direto e o objeto indireto na estrutura dele. Então, é um verbo que é classificado como verbo transitivo direto e indireto, porque ele tem a somatória dos dois objetos. Ele tem a somatória do objeto direto mais o objeto indireto dentro da estrutura de análise dele. Mas não é sempre, não há essa exigência, essa pré-exigência de que o verbo, ao ser escrito, que ele tem que trazer esses dois objetos sempre. Não existe isso, tá? Não existe isso. Se eu chegasse aqui e falasse assim, ó, perdoai sempre. Perdoai as ofensas. E perdoai as ofensas aos amigos. Eu preciso compreender que um verbo, ele se alimenta daquilo que foi dado a ele dentro da estrutura. Então, se esse verbo apresenta unidades que são diferentes em momentos diferentes, claro que a natureza dele deverá ser modificada. Então, quando eu falo assim, ó, perdoai sempre, primeira coisa que o aluno precisa aqui compreender é que a FUMARC estrutura a sua raiz de prova sempre naquele conceito do que é o mais importante. Por exemplo, ela sempre precisará que o aluno tenha em mente aquele trabalho lá do método que nós desenvolvemos, né, daquela aula nossa de método, que eu expliquei para vocês o meu método de ensino. A FUMARC ela exige do aluno conhecimento vasto de que, por trás de um objeto, existe um substantivo a ser visto, ou palavra substantivada. Então, na estrutura da língua portuguesa, na nossa língua portuguesa e no nosso sistema linguístico, quando você fala que uma palavra funcionou como objeto, querendo sim, querendo não, ela já se transformou em substantivo. Se ela não era, ela precisou ali dentro se realocar, se readaptar, se readequar para desempenhar o papel de objeto. E ela só conseguiu desempenhar o papel de objeto porque ela teve essa natureza substantivada feita pelo contexto. Tá? Então, na língua portuguesa, para ser sujeito precisa ser substantivo, mas para ser objeto também precisa ser substantivo. E não tem exceção.
É o que eu disse a vocês, eu posso ter uma palavra substantivada, mas a palavra vai virar substantivo também, tá? Então, olha, dependendo do que esse verbo receba, é a classificação que eu tenho. Então, quando eu cheguei aqui nessa primeira unidade, falei assim, ó, perdoai sempre. O meu verbo não recebeu lá dentro um substantivo para ele. Sempre que a única unidade que esse verbo recebeu, né, a unidade que foi consagrada ali com o verbo, eu sempre, ela não norteia um princípio substantivo, porque o sempre ele traz aqui dentro uma noção temporal, né? Ele dá a ideia de tempo, concordo? E até mesmo um tempo modal, né? A FUMARC sempre reúne tempo modal, ela sempre reúne as informações adverbiais, não há problema nisso, de forma alguma, né? Um advérbio, em contrapartida, ele não precisa também manifestar apenas um sentido, se ele consegue agregar na estrutura dele mais de um. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, perdoar, se eu dissesse assim, ó, nunca vou dizer tal estrutura. Se eu digo nunca vou dizer, significa que eu não vou dizer, é uma negação, e eu não vou dizer em tempo algum. Ou seja, eu teria ali um encontro da informação temporal com a informação negativa, né? O negar e o tempo agregado. Então não tem o menor problema. Esse nunca, ele tem no mesmo escopo, ao mesmo tempo, uma ideia temporal e uma ideia de negação. Aqui o sempre é o modo como eu vou fazer, perdoar de forma constante, e é o tempo que eu vou levar isso aqui, sempre, né? Então, quer dizer, ele traz ali informação de modo de tempo. Enfim, é um advérbio. O que é interessante, o que é importante para você enxergar aqui é que essa unidade é um advérbio. E se ela tem esse comportamento adverbial, vocês concordam comigo que o verbo não teria recebido para ele um substantivo? Se o verbo não recebeu para ele um substantivo, não transitou para esse verbo, nenhuma base de complementação, porque na língua portuguesa quem complementa é o substantivo. O verbo aqui não recebeu o substantivo que o complementasse. Então, o que eu vou entender? Não transitou para esse verbo nenhum substantivo que sirva como objeto. Então, o verbo aqui não transitou, intransitividade, não transitar, verbo intransitivo. Quando eu chego aqui embaixo, olha assim, ó, perdoar as ofensas, opa, peraí, eu já enxerguei aqui, eu já senti que o meu verbo perdoar agora recebeu um substantivo para ele. Concordo que agora eu sinto que ele recebeu um substantivo? Se eu sinto que agora ele recebeu um substantivo, o que deve ser combinado ali na minha mente? Que esse substantivo não veio para flexionar o verbo, não veio para ser sujeito a esse verbo, que esse substantivo veio para complementar o verbo. Se ele veio para complementar o verbo, ele tem aqui uma natureza substantiva. E esse substantivo virou o que aqui dentro? Ah, já ser esse substantivo que complementou o verbo, ele serve aqui dentro como um objeto direto. Por que é objeto? Porque todo o complemento do verbo é chamado de objeto. Direto porque a ligação se dá de forma direta, sem precisar do intermédio de conectores. Né? Eu não preciso aqui de preposições para fazer a liga entre as unidades. Então, meu objeto é direto. Agora, esse verbo vai ser chamado de verbo tran. Por que de verbo tran? Porque realmente transitou para a estrutura do verbo, foi dada aqui dentro uma informação substantiva, né? Um substantivo caminhou aqui dentro com a finalidade de complementar o verbo. Então, esse substantivo transitou dentro desse período. O que é período? Da onde eu começo a escrever até onde eu ponho um ponto que finaliza o sentido. Dentro deste período, houve aqui o agregar de um substantivo que funcionasse como objeto, só que era um objeto direto. Então, verbo transitivo o quê? Direto. Concorda comigo? Tranquilo? Então, olha, o verbo em razão do contexto já teria sofrido modificação interna. Se eu chego aqui embaixo e falo assim, ó, perdoai as ofensas aos amigos. Quando eu falo perdoai as ofensas aos amigos, eu vou enxergar que esse verbo agora trouxe aqui o que foi perdoado. Então, aqui dentro é um objeto que direto. E aqui a quem foi perdoado, um objeto que indireto, pela existência da preposição a. Então, automaticamente, eu vou enxergar que esse verbo é um verbo transitivo, porque transitou para ele duas complementações. Transitou para ele o agregar de um substantivo. E aí, como eu utilizei dois substantivos para complementar a matriz verbal, eu vou entender, então, que eu tenho um objeto direto e um objeto o quê? Indireto. Então, aqui na hora de classificar, verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, eu teria retornado ao princípio matriz do verbo. Mas
eu apresentei aqui duas outras construções nas quais a classificação do verbo alterou em razão do contexto. Em razão daquilo que você doa para o verbo absorve aquela informação e se classifica. Precisamos, então, compreender que essa unidade aqui que a Fumark colocou no edital, que é predicação, que ela é a classificação básica do verbo. O aluno precisa compreender que quando ele faz a regência do verbo, nem sempre essa regência vai ser como um todo ali acalentada na unidade, porque o que o aluno tem que entender é que quando você faz a regência, você estuda o limite de complementos para aquele verbo, como aquele verbo comporta em seus múltiplos contextos de forma mais recorrente, mas não significa que aquilo ali é a forma única do verbo aparecer na unidade linguística, né, no nosso sistema linguístico. Então, toda a classificação ela precisa ser feita dentro do contexto, tá? Então, vocês viram aqui por meio do verbo. Já a Cira, isso no lugar aí dos aos amigos, viesse dos amigos. Eu tirei a preposição a e ponho a preposição de. Altera alguma coisa? Claro que altera, altera demais. E é justamente com esse perfil que a Fumark faz as suas cobranças. Ela pergunta assim para o aluno, se houvesse a substituição da preposição a pela preposição de, haveria mudança semântica? É só compreender o seguinte, a preposição a, ela não serve de forma alguma para caracterizar nada, ela não caracteriza nada. Preposição a na língua portuguesa não serve para caracterizar. Preposição a na língua portuguesa tem o viés de complementar, seja para complementar um nome ou complementar um verbo, é complementar, isso aí é fato, tá? Então vamos aqui enxergar. Quando você fala perdoar as ofensas aos amigos, se a Fumark te pergunta pela substituição desse aos amigos por dos amigos, a informação já mudou por completo e automaticamente a análise sintática também. Quando você fala perdoar as ofensas dos amigos, você especificou qual é o tipo de ofensa que deve ser perdoada, né, que precisa ser perdoada. Não é qualquer ofensa. Eu não vou perdoar ofensa de um estranho, eu não vou perdoar a ofensa de um parente, vou perdoar a ofensa que é de um amigo. Então, quando você tira esse a dali e coloca o de, o que era antes amplo passa a ser de forma o quê? De forma restrita. Então, esse de serve aqui dentro como uma especificidade do tipo de ofensa que se tem. Então, ele passa a vir junto do nome, trazendo informações de restrição, de caracterização, de especificação, ou seja, ele entra ali com o objetivo de caracterizar agora a palavra ofensas. Então, ele deixaria de ser um objeto indireto e passaria a ser uma adjunta de nominal. Se você muda a carga de classificação sintática, consequentemente o sentido já mudou. Outra coisa que esse aluno podia ter em mente, o sentido muda naturalmente, não precisava nem saber a análise sintática, porque os trabalhos que são subjacentes à preposição a não são os mesmos trabalhos semânticos subjacentes à preposição de. Isso é fato. O que eu quero dizer com isso? A preposição a, cada preposição na língua portuguesa, não só, mas todas as preposições na língua portuguesa, são conectoras, né? Elas servem de conexão aos elementos gramaticais e elas trazem, por elas serem conectoras, elas trazem no interior delas especificidades de sentido, limites de sentido, né? Por exemplo, se eu quiser dar a ideia de companhia, eu vou usar o com, não vou usar o a, não vou usar o de, é o com, né? Vou sair com Pedro, vou sair com Maria, vou sair com minha prima, concordo, né? Vou dar a ideia de companhia. Agora, se eu quero dar a ideia de restrição, o a não serve, quem serve é o de. Então, assim, quando você muda o tipo de preposição, naturalmente o sentido abarca ali uma mudança em razão da modificação que foi feita na preposição, né? Elas vão nortear aspectos semânticos diferentes. Então, automaticamente o sentido já muda. O aluno nem precisaria saber a classificação sintática aqui de forma profunda, mas era só entender que ao mudar as preposições, como cada uma trabalha para um perfil diferenciado, o sentido, consequentemente, também seria modificado. Outro item que vocês precisam ter em linhas de frente como estudo são aqueles verbos dentro dessa regência, são aqueles verbos mais, assim, usuais pela Fumark, né? Que são verbos mais centrais. Não tem jeito, Fumark vai elaborar uma prova, ela vai pegar um outro verbo que seja ali do nosso dia a dia, escrito de um jeito, falado de outra forma, para ser manifestado na prova. Então, por exemplo, um caso bem específico disso é o verbo visar. Porque o verbo visar, ele não tem apenas uma ocorrência na nossa relação de língua, né? Na nossa relação de linguagem. Pode ser visar no sentido de ver,
Quando visar vem no sentido de ver, ele é sem preposição. O visar, ele pode vir tranquilamente no sentido de almejar, desejar. Quando vem esse sentido de almejo, de desejo, você terá o emprego da preposição a de forma obrigatória. E ainda assim, esse verbo visar, ele pode ter o sentido de assinar, por exemplo, né? Também desprovido de preposição, sem preposição. Então, dependendo do contexto que eu agregue para o verbo visar, eu vou ter uma regência X ou Y, concordo, né? Então, se eu falasse assim, olha, ele tem um limite de recorrência, né? E dentro desse limite de recorrência, ele vai sendo utilizado nos contextos. Se eu falasse assim, ó, visou, por exemplo, o garoto. Quando eu digo visou o garoto, esse visou o garoto é o que ele viu, é o que ele enxergou. Aí a FUMARC abre aqui e coloca assim, ó, sentido de ver, porque ninguém precisa ter bola de cristal para adivinhar nada do que a banca quer. Claro que todo mundo tem que compreender o perfil da banca, isso aí é fato. Quem quer ser aprovado precisa estudar de acordo com o perfil da banca, isso aí não tem como. Mas na hora de fazer a análise semântica e sintática de uma unidade, quando essa unidade abarca, aflora mais de um sentido, a banca precisa nortear qual seria ali o sentido para o aluno. Então, por exemplo, no sentido de ver, como ela alimenta o olhar no quarto parágrafo, ou na terceira linha do quarto parágrafo, ou coloca entre parênteses qual era o sentido, aí com base no sentido que eu tenho, eu vou averiguar que dentro dessa unidade veio certo ou não. Então, no sentido de ver, é sempre a posição, corretíssima. Se fosse assim, ó, visou, por exemplo, ao cargo, ao cheque. Olha por que precisa, às vezes, abarcar o sentido entre parênteses. Se eu falo aqui, ó, visou ao cheque, vocês concordam que aqui eu tenho o sentido de almejar, sentido de desejar, de almejar. Mas vocês concordam comigo que uma pessoa ela poderia ter visto o cheque, poderia ter almejado o cheque, poderia ter assinado o cheque? Concordo, né? Se ela fosse almejar, ela almejaria ao cheque. E se ela fosse visar ou assinar, seria o cheque. Então, vocês concordam comigo que eu tenho ali múltiplas circunstâncias, múltiplas relações de sentido para o mesmo verbo. Então, a banca ela precisa cercar entre parênteses qual é o sentido que ela quer. Porque com base no sentido que foi aqui aflorado, eu volto aqui dentro e verifico. Aí, almejar, então, realmente tinha que ter preposição aqui, ó, ela veio correta. Ah, não, era almejar? Não. Era ver? Ah, não, ver não pede preposição, não. Tá? Então, a banca é obrigada a informar, né? Se fosse aqui, ó, visou o cheque. Se a banca colocasse entre parênteses que o sentido era de almejo, aí a unidade estaria errônea. Mas se a banca colocasse entre parênteses que o sentido é assinar, aí eu diria, opa, então aqui eu tenho algo correto mesmo, porque a banca não pede ali, a língua nossa não pede preposição. Né? Tirando esse verbo visar, que também é um verbo mais chatinho de mexer, mas sempre trabalhado nas provas da FUMARC, né? Quando ela quer aprofundar um pouquinho. Outro verbo paralelo é o verbo implicar. Em regra, em geral, o verbo implicar, no sentido de implicância, ele vem agregado ali do com, né? Joana implica com Carlos. Tá, Joana implica com Carlos, ou seja, ela é ranzinza com Carlos, tranquilo. Vem a preposição com. Mas esse verbo implicar, na nossa prova em questão, ele vem muito no sentido de acarretar. De ocasionar, acarretar, barra, ocasionar. E aí, quando é esse sentido de acarretar, de ocasionar, não existe preposição em lá dentro. Não existe preposição em lá dentro, tá? O em aqui, ó, não existe. É um corpo sem preposição. Então, seria assim, ó. Estas relações implicam análises profundas. Olha lá. Estas relações implicam análises profundas. Quando eu falo assim, automaticamente o que eu trouxe aqui é o verbo implicar no sentido de ocasionar. Já a Cira, eu poderia chegar aqui e colocar assim, ó, essas relações implicam as análises profundas. Ó, o artigo entrar e o artigo sair não altera a classificação do verbo, o verbo continuaria da mesma forma,
não vai mexer com o verbo. A entrada e a saída do artigo não afeta o verbo aqui, tá? O que nós vamos enxergar? Automaticamente, quando ele for trazer a sequência de substantivo dele, não pode haver o envolvimento com a preposição em aqui, ó. Jamais eu poderia falar assim, ó, estas relações implicam em análises, ou estas relações implicam nas análises. Não, o em não se agrega com o verbo implicar, tá? Então vamos compreender que a FUMARC, ela traz um sentido muito específico com base nesses contextos. Quando o aluno vai fazer regência, outra coisa que me preocupa demais, que até vou chamar aqui como cuidado. Vou colocar aqui, ó, cuidado. É que o aluno confunde regência de nome com regência de verbo. Regência nominal é diferente de regência verbal. Às vezes, o verbo e o nome possuem a mesma matriz. Às vezes a mesma matriz. Só que na hora de abordar, eu não posso pegar um nome e transformar em verbo. O aluno faz isso de jeito nenhum. Por exemplo, vamos aqui. Amor e amar. Vocês concordam comigo que eles são de mesma base semântica, né? Eles vão corroborar de mesma família semântica, né? Envolvem sentimento e tal. Só que amor é uma regência nominal porque o nome e amar é uma regência verbal. Se eu falasse assim, olha, amor à vida, eu vou usar aqui a preposição, consequentemente, pelo fato de haver aqui artigo incluso, vai haver o sinal grave indicativo de crase, mas se eu retiro esse amor, que é até então um substantivo, eu coloco no lugar dele o verbo de cria, o verbo correspondente, que é o amar, aí a crase seria ali errônea. Eu não posso mais trazer o sinal grave indicativo de crase. Porque, apesar de eles abarcarem uma mesma ramificação semântica, as unidades são distintas. O que eu tenho aqui em cima é um verbo. Aqui, ó, desculpa, o que eu tenho aqui, ó, é um verbo, ok? O que eu tenho aqui em cima é um substantivo. Então, as unidades são unidades diferenciadas. Deixa eu colocar mais claro aqui que ficou amontoada a letra. São unidades diferenciadas. Na hora de fazer regência, o que esse aluno precisaria aqui compreender? Que a regência que se faz para o amor não é a mesma que se faz para o amar. Geralmente, o que o aluno faz? É regência nominal, o aluno vai lá, primeiro, olha o processo errôneo desse menino. A banca colocou assim, regência nominal e verbal. Aí o aluno estuda vários casos de regência verbal, porque na nossa língua portuguesa, um verbo ele pode ser sinônimo do outro, no aspecto de sentido, mas não precisa ser sinônimo do outro na regência. Ó, ver, olhar, assistir e enxergar são sinônimos. Mas quando eu falo assistir, o assistir ele não tem que ter a mesma postura que o verbo enxergar, que não tem que ter a mesma postura que o verbo olhar no aspecto da regência. O que esse aluno faz de errado? Ele vê ali o verbo amar, o nome é amor, fala assim, ó, a banca me falou assim, ó, amor à vida. Deixa eu ver se essa crase está certa, porque quando você estuda regência, o estudo da regência te leva à compreensão do parâmetro da crase, te dá embasamento para compreender a crase. Aí esse aluno vai lá e fala assim, ó, já sei, amor à vida. Deixa eu averiguar se aqui existe preposição a. O que esse aluno faz? Ele fala assim, quem ama, ama. Ele teria transformado o verbo em nome. Se é verbo, a regência do verbo. Se é nome, a regência do nome. Só que reger nome é difícil demais. O que esse aluno faz? Ele estuda todos os casos lá que são possíveis desses verbos que a nossa fala é de um jeito, a escrita gramatical de outro. E, paralelo a isso, ele decora uma lista de regência nominal. Eu morro de dó desse aluno. Nossa! Nossa, meu coração aperta. Por quê? Não é para fazer isso. Olha uma forma simples de vocês trazerem ali a regência dos nomes à tona, sem decorar necessariamente lista de regência nominal. A gente faz isso, não perde tempo, não. Olha o que seria interessante. O verbo, quando você rege, você desdobra e vai. Quem ama, ama algo ou alguém. Tá, fluiu o verbo. Quem ama, ama algo ou alguém. Então, o verbo, ele foi aqui sem preposição. Ele não pede preposição. Quando você observar que o que você tem realmente na jogada é um nome, não é para transformar nome em verbo. Não se transforma nome em verbo. A participação, por mais enraizado que eles sejam, por mais vida que o verbo tenha dado para o nome, ele criou
um elemento. Aquele elemento tem vida própria, tem natureza própria, tem classificação própria, então não posso voltar à matriz. Não interessa se esse verbo deu vida ao substantivo. O que o aluno tem que fazer aqui não tem como desdobrar o nome. Quem é amor, amor, não tem jeito. Então o que ele faz? Ele coloca antes os verbos ter, dar ou fazer, antes do nome. Antes do nome. Se aqui viesse um verbo antes do nome, joia, o que eu iria fazer? Peguei o verbo que veio aqui, em conjunto com o nome, para que o verbo dê apoio ao nome e eu desdobre a unidade. Aí eu ia sentir a regência do nome. Mas quando a unidade inicia com o próprio nome, dedicação à vida. Meu Deus do céu, dedicação. Tem ou não tem preposição? Ah, menino, volta lá na raiz. Quem dedica, dedica. Não, errou já. Verbo é uma coisa, nome é outra. Então, o que seria necessário aqui? Coloca antes do nome os verbos dar, ter ou fazer. E não importa se cada uma dessas matrizes verbais, se cada uma delas pediu junto do nome uma preposição diferente. Se uma dessas matrizes verbais pedir preposição a, é porque aquele nome dá conta de puxar o a. E aí vai ter o a de preposição lá dentro. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o nome amor, que nasceu do verbo amar. Não vou transformar o nome em verbo. Já virou nome, é nome. Então, olha, quem faz amor com algo ou com alguém, deixa acontecer regência tranquila lá. Quem faz amor com algo ou com alguém. Quem dá amor a algo ou a alguém. Quem tem amor por algo ou por alguém. Dar, ter e fazer. Eu sempre alimento, eu sempre coloco antes da base nominal esses três verbos aqui, ó, para que eles deem suporte ao nome, para que assim eu consiga desdobrar o nome e enxergar o que aquele nome traz de preposição na língua portuguesa. Não é necessário que os três verbos em consonância com o nome, que os três trabalhem da mesma forma e para você ser a mesma preposição. Se já veio a, já é preposição. Consequentemente, a unidade da frente é feminina, crase. Então, isso aqui seria uma regência nominal. O que eu estou chamando a atenção de vocês? A regência nominal tem existência própria. Não é para decorar a lista de regência nominal. Não é para fazer isso. Não faça isso. Não perca seu tempo com essa banalidade. Ok? Vocês precisam estudar, além da língua portuguesa, para o concurso do TJ, outras matérias. Então, vamos dinamizar o tempo, né? Sejamos práticos na vida. Então, olha, é colocar os três verbos que são matriz de regência nominal. Dar, ter ou fazer. Ok? Colocou ali antes. Regeu o verbo com o nome apresentou alguma preposição, você já sabe que aí vai em frente. Quando você tiver verbo, por mais semelhança que ele tenha com o nome, não transforme um pelo outro. São unidades diferentes. Uma pode ter dado vida à outra, mas são unidades diferentes, tá? Então, aqui, o que eu teria seria um objeto direto, porque eu usei um substantivo que complemente o verbo. Tudo aquilo que serve para complementar o verbo é chamado de objeto. Como aqui é um artigo, não é preposição, porque o verbo não pede preposição, então não tem preposição agregada ao corpo do artigo, é só um artigo. O artigo entra e sai naturalmente. Ele não é matéria fixa ali dentro, né? O artigo ele pode entrar e sair, ele é só determinante do nome. Então essa ligação é feita direto, ou seja, o verbo não precisa de intermediadores para estabelecer a liga com os elementos. Por isso que o objeto é o quê? Direto. A entrada certa de artigo de qualquer outro determinante não afeta em nada. Artigo, pronome numeral, não são conectores na língua, né? Agora, aqui em cima o que eu teria, a partir do momento que eu vinculei a unidade com o nome e existe preposição a, o que eu teria aqui seria um complemento nominal. Preposição a, trabalhou com o nome. Aí a sua mente pensa assim, ó, trabalhou com o nome. Ou é adjunta de nominal ou é complemento nominal. Beleza, raciocinou certo até aqui. Agora dá um checkmate e enxerga lá dentro o seguinte, se é preposição a, não existe restrição com preposição a. E toda adjunta de nominal, de alguma forma, ele tem que manter restrição para o substantivo, para o ser lá. Tá? Então, por exemplo, preposição a serve na língua para complementar. É um complemento verbal, aqui ó, objeto direto, concordo, né? Ok? Um objeto indireto. Preposição a aqui, ó, o a, por exemplo, é objeto direto preposicionado, né? Se eu falasse assim, ó. Aqui, ó. Deixa eu me expressar de forma bem clara. Posso ter preposição a que sirva sempre como complementação.
como complementação. O verbo não pediu preposição a de forma alguma, não pediu. Mesmo assim, eu fui lá e coloquei. Ela é sinalizada, olha. Né? Quando eu falei assim, ó, verbo amar. Quem ama, ama algo ou alguém. O verbo não precisa da preposição para trazer seu complemento à frente. Eu fui lá e coloquei já, Cira. O que eu criei na língua portuguesa? Um objeto direto preposicionado. Com qual finalidade? Apenas dar ênfase, chamar a atenção. Essas ênfases, geralmente elas são ocorridas com frases literárias ou com relações religiosas, ok? Então, ame a Deus. Então, esse a Deus ali, esse a, seria uma preposição encaixada para dar presença máxima, para dar ênfase, para dar destaque à palavra Deus. O verbo não precisa. Com ou sem a preposição, o objeto é direto. Direto. Quando a preposição vem, só determina que, apesar do verbo não ter, o que é um objeto direto? Significa assim, o verbo não precisa de preposição. Então, o objeto é direto para mostrar, o verbo não precisa. Mesmo assim, eu fui lá e coloquei. Mesmo assim, eu fui lá e pus. Então, eu criei um objeto direto, o quê? Preposicionado. Em resumo, na língua portuguesa, as unidades, as preposições a, elas conseguem iniciar complementações, nunca adjuntos adnominais. Seja um complemento verbal, seja um complemento nominal, mas a preposição a só é para trabalhar para objeto. Combinado, gente? Que seja objeto direto preposicionado ou que seja também para objeto indireto, tá bom? Vamos enxergar que aqui em cima esse amar a vida, esse a é apenas um artigo e que, portanto, o verbo ali é apenas transitivo direto. Porque o que eu tenho é um objeto que direto. Posso pegar a mesma unidade de verbo, encaixar uma preposição a fictícia, que o verbo não peça, não precise, mas ela vai ser analisada dentro da classificação. Nesse caso aqui, eu teria utilizado para dar ideia de quê? De ênfase, combinado? Mas, de todo jeito, a preposição a não insere adjuntos de nominal, só complemento nominal. Ou relações de objeto. Combinado, gente? Então, dentro do perfil FUMARC, o que é de suma relevância vocês pensarem, vamos aqui fazer um escopo da aula, é de suma relevância vocês analisarem os verbos dentro do contexto, é de suma relevância vocês compreenderem que a regência de um nome não se converte de forma fiel na regência de um verbo. Verbo e nome, mesmo que um tenha dado vida ao outro, seguem caminhos diferentes às vezes na regência, e não há o menor problema disso, tá? E que a preposição a não serve como adjunto de nominal. A unidade vai agregada ao nome, tem preposição a, nem é para pensar de ser adjunto de nominal, já é complemento nominal em virtude, em razão do tipo de preposição que foi posta, tá bom? Um beijo. Carinhosíssima a todos vocês. Tchau, tchau.